Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva, trazendo agora estratégias de ensino no atendimento ao aluno com TDAH. Já pontuamos que os problemas e as dificuldades relacionados à aprendizagem do caso do TDAH têm sido objeto de estudos e pesquisas por diversos profissionais de diversas áreas. Logo, conhecer como a pessoa com TDAH funciona, quais são as dificuldades que ele apresenta, traz aí uma grande importância para estratégias educacionais ou estratégias de intervenção mais funcionais nesse sentido. As dificuldades de aprendizagem ou os transtornos específicos da aprendizagem, seja uma ou outra condição presente no TDAH, podem ser de percurso ou podem ser secundárias. As de percurso são causadas por problemas da escola ou da família. As secundárias estão relacionadas a quadros diagnosticáveis como alteração das funções sensoriais, transtornos psiquiátricos ou qualquer outra condição neurológica importante. Dentre esses quadros, os mais frequentes, enquanto condição comórbida, são os transtornos específicos da aprendizagem, como dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia. Tá? TDAH não é sinônimo disso, mas pode vir junto, enquanto condição comórbida. O TDAH é objeto de extensa investigação quanto aos seus determinantes, quanto às abordagens diagnósticas, quanto às formas de prevenção e tratamento, e se caracteriza aí por alterações dos sistemas motores, perceptivos, cognitivos e comportamentais, que irão comprometer a aprendizagem de crianças e adolescentes com potencial intelectual adequado. Portanto, TDAH são inteligentes, mas podem ter prejuízo nesse contexto escolar em função dos sintomas de base para o TDAH. Então, portanto, é necessário algumas observações por parte da escola para o melhor entendimento do TDAH. Os alunos com TDAH são mais vagarosos em relação à aprendizagem, apresentam dificuldades em manter e fixar a atenção na atividade escolar, têm dificuldades no processo de leitura e escrita, podem responder por déficit atencional, têm dificuldades visomotoras, daí a importância de estimulação psicomotora. Então, tudo isso reforça o mito do aluno preguiçoso, visto pelo ambiente escolar e familiar muitas vezes dessa forma, que é considerado improdutivo, pouco motivado, quando na realidade ele tenta, ele se esforça, mas traz aí condições associadas que dificultam esse processo. Quando a LDB 9394/96, no seu artigo 59, diz e dispõe sobre as obrigações dos sistemas de ensino com relação a educandos, com necessidades especiais, ela está falando de qualquer pessoa no contexto escolar que tenha a necessidade de adequação curricular de pequeno porte. Ela não está se referindo apenas a alunos público-alvo da educação especial. Ela está falando de qualquer sujeito que esteja no espaço escolar, independente de um laudo, de um diagnóstico médico, independente de fazer parte ou não do público-alvo da educação especial, ele é um sujeito que demanda do professor adequação curricular para que as suas necessidades escolares sejam atendidas. Nesse sentido, espera-se do professor domínio de habilidades específicas, como o conhecimento básico sobre o TDAH, o conhecimento básico da neurologia e, em especial, de como pode se acontecer enquanto prejuízo em diversas condições diagnósticas, conhecimento básico de psiquiatria infantil, de psicologia do desenvolvimento, de desenvolvimento infantil, e assim consiga fazer as adaptações e adequações necessárias. Apesar do pouco apoio e da pouca informação que ele recebe, ele sabe que na sua bagagem de formação traz-se como necessidade o entendimento acerca de tudo isso para gerar melhor produtividade desse aluno enquanto processo de ensino e aprendizagem. Lembrando de uma atenção muito importante a um foco primeiro que é prejudicado no TDAH, enquanto córtex pré-frontal, enquanto função executiva, a capacidade atencional ou as habilidades de atenção. É necessário entender que nós temos diversas atenções que precisam ser trabalhadas e, em se tratando do TDAH, elas estão em prejuízo. Por exemplo, a primeira atenção a ser estimulada, seja no espaço institucional ou clínico, é a atenção seletiva, que é a deleção de qualquer estímulo irrelevante para que a gente consiga
ficar centrado apenas em um único estímulo. É a seleção dos estímulos. Tem a capacidade de manter o foco, apesar das entradas sensoriais, também conhecida como distratores. Então, essa atenção seletiva no TDAH está prejudicada. Consequentemente, ele vai ter dificuldade em deletar a conversa dos colegas, deletar o movimento do coleguinha do lado, deletar qualquer tipo de situação para ficar centrado enquanto atenção naquilo que o professor está conversando acerca daquele assunto. Né? Então, essa atenção seletiva ela deve ser estimulada e aí a orientação de colocar o aluno mais à frente da sala, mais próximo do professor. A segunda atenção é a atenção sustentada. É a capacidade de se manter focado e atento àquela tarefa, né, que está executando naquele momento, sem permitir que esses distratores atrapalhem. Então, eu seleciono o que é importante e eu sustento essa atenção naquilo que é importante. A partir disso, eu vou ter a atenção produtiva ou a atenção concentrada. Sustentando essa atenção, eu posso me envolver psicologicamente falando e neurologicamente falando nessa atividade para um fim específico. Mas em se tratando de sala de aula, eu vou precisar dividir essa atenção do que eu estou trabalhando aqui, mentalmente falando e visualmente falando, para olhar para o professor, para levantar a cabeça, para copiar do quadro, que aí a gente vai chamar de atenção dividida, que é a capacidade de observar mais de uma coisa ao mesmo tempo, é a capacidade de lembrar informações guardadas na memória de trabalho, córtex pré-frontal, e aquele momento atual, né? Mantendo aí o foco enquanto realiza essa outra tarefa. Então, olhar para o quadro e voltar para cá sem perder o foco do que está fazendo é uma forma de dividir a atenção. E essas 4 atenções, seletiva, sustentada, concentrada e dividida na pessoa com TDAH, ela está em prejuízo. Portanto, esse primeiro elemento deve ser trabalhado lá nos espaços de intervenção clínico ou institucional, mas também em sala de aula. Quando a gente conseguir centrar essa criança nesse sentido atencional, a gente já tem aí uma outra ferramenta em benefício dela para que a aprendizagem de fato aconteça. Porque não tem como você produzir, mentalmente falando, dentro de um contexto de sala de aula, se o seu foco atencional não está bem trabalhado. É a mesma coisa de você querer trabalhar um sujeito acerca de um assunto X e ele está pensando no assunto Y. Não vai funcionar. Então, nesse sentido, deve-se trabalhar enquanto estimulação cognitiva as chamadas habilidades atencionais. Isso traz um grande e benéfico, né, elemento de motivação para o sujeito enquanto ferramenta de produção no espaço escolar, no espaço social, no espaço profissional. Então, trabalhada essa atenção, a gente tem aí outras ferramentas importantes para a construção de outras habilidades necessárias, né? Como o uso da memória de trabalho, que é trazer a informação de curto prazo para ser usada nesse momento, o controle comportamental e inibitório de impulsos e de ações, né? Gerando aí controles acerca dos comportamentos, melhor adequação comportamental nos contextos sociais. E nesse caso escolar, eu tenho que controlar a vontade de sair, a vontade de levantar, a vontade de olhar para trás. Então, tudo isso está dentro do que chamamos de controle inibitório, que faz parte do córtex pré-frontal e está em prejuízo na pessoa com TDAH. Então, nesse sentido, quando a gente fala de estratégias de ensino no atendimento ao aluno com TDAH, a gente está falando de compreensão do TDAH, mas a partir da compreensão de ferramentas pedagógicas ou clínicas que gerem possibilidades de ampliação das capacidades mentais, que a gente chamou de funções cerebrais ou funções cognitivas superiores. Tá? Para a gente pensar nesse sentido, a gente tem que também criar ferramentas ou instrumentos necessários nesses espaços clínicos institucionais que sejam geradores desse melhor funcionamento do sujeito com TDAH e assim ele tenha menos prejuízo naquilo que está sendo ofertado para ele. Nesse caso, no contexto de ensino e aprendizagem. Esse é mais um vídeo da série TDAH e estimulação cognitiva. Em breve, um novo vídeo para vocês. Abraço.